Olá, meus irmãos, aqui estamos nós para mais uma oportunidade de estudos junto à doutrina dos Espíritos. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a Rua Arnaldo Magnicário, 1370, temos sempre essa oportunidade de nos reunirmos em nossa sede e também através dos canais da internet, YouTube ou Face da SECA, para fazermos esses momentos de aprendizado, de reflexão, tão importante para todos nós. E aqui então, neste momento, vamos fazendo uma parada, um silêncio em nossa mente, para que possamos nos preparar para essa oportunidade tão maravilhosa do aprendizado junto com o Mestre Jesus. É um momento onde a espiritualidade amiga chega mais perto de cada um de nós, esses amigos que nos conhecem há tanto tempo, que sabem das nossas necessidades evolutivas, que conhecem bem as nossas falhas, mas também conhecem muitas qualidades que temos a desenvolver. E aqui estão conosco neste momento, muito felizes, ao lado de cada um de nós, prontos para nos auxiliar, nos envolver no seu amor e na sua luz, nos auxiliando nesta caminhada tão bonita do aprender. O aprendizado que vem fortalecendo a nossa fé, vem trazendo para nós a compreensão das leis do Pai, vem dando para nós a oportunidade de trabalharmos com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas, com responsabilidade para conosco e para com os nossos irmãos. Muito importante esses momentos de paz que fazemos em nosso íntimo e também a conexão com a espiritualidade que nos alimenta dessas boas energias. E é assim então que mais fortalecidos, na certeza do que o Pai sempre nos abençoa, sempre nos trará aquilo que for necessário para nós. Nós vamos agradecer com muita alegria a todas essas bênçãos que nos chegam, pedindo ao Pai e à espiritualidade amiga que nos protejam sempre, que possam estar conosco, nos intuindo, nos orientando, para que assim então possamos fazer a nossa caminhada, os nossos aprendizados com mais facilidade. Que o Pai abençoe a todos nós, aos nossos lares, aos nossos familiares, hoje e sempre, que assim seja. E aqui vamos nós estamos com o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 4, que são os livros, é o livro final mesmo do Livro dos Espíritos, né? Ele é dividido em livros, então esse livro 4 a gente já está nas questões finais dele. E no capítulo 1 desse livro 4, esse capítulo se chama Penas e Gozos Terrenos. Então esse capítulo ele vai falar sobre as coisas boas, não é? Os gozos são os momentos de alegria, os momentos relativos de felicidade, mas também vai falar dos momentos difíceis, das penas, né? Das condições que a gente precisa passar para poder se aperfeiçoar, se desenvolver. E hoje a questão ela vai abordar exatamente esse assunto. Nós estamos na questão 924, onde o Allan Kardec pergunta assim lá para a espiritualidade. Ele diz assim: existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há um meio de se preservar deles? Ou seja, o Kardec está falando, olha,
Existem males que muitas vezes acontecem para a gente, né? Sem a gente ter feito nada, né? Eles vêm e nos atingem, muitas vezes nos fazem sofrer, né? Causam dores, obstáculos, e sem a gente nem ter noção do que fez para aquilo acontecer. E muitas vezes não fez nada mesmo, né? E aí o Kardec pergunta, poxa, não há um meio de se preservar deles, dessas coisas difíceis e doloridas? E aí o plano espiritual responde assim: o atingido, ou seja, aquele que for atingido, deve resignar-se e sofrer sem queixas, sem murmúrio, se deseja progredir, porque a doutrina espírita, graças a Deus, né, vem nos auxiliando bastante nessa questão, né, que a gente tem, sim, essas condições de dificuldade que atuam sobre nós e que nós vamos ver mais para frente que tá tudo certo, é da justiça divina, é necessário e que a gente precisa aprender a passar por elas, né? Sem se revoltar, sem murmurar, sem se queixar. Então é isso que ele está falando aqui. O atingido, aquele que é atingido pelo esse mal, deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Porque é somente desse jeito, sem se queixar, sem se revoltar contra Deus, é que a gente consegue evoluir. Caso contrário, perdeu a oportunidade, assim que os espíritos explicam, né? A gente até pode superar aquela dificuldade, mas se a gente fez a custas de reclamações, de murmúrios e de revolta contra Deus, a gente perdeu a oportunidade e vai ter que refazer a prova, né? Aí o espírito completa: entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência. Ou seja, aquele que é atingido, ele deve se resignar e superar e vai encontrar sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-lo. Então, sim, a consciência, quando a gente faz aquilo que a gente tem que fazer no momento certo, né? Principalmente nesse caso para superar as próprias dores, os sofrimentos, as dificuldades, né? A gente faz o certo, sem se atrapalhar, sem atrapalhar ninguém, sem murmurar. A própria consciência da gente, ela traz, né, aquela certeza, né, de que tudo vai passar. E passa, né? A certeza é essa. Assim como o sol brilha todos os dias, as dificuldades também passam. Elas fazem parte do caminho, né? E a gente precisa, então, buscar estudar mais, refletir mais sobre os aprendizados que a gente tem feito da doutrina, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que somos espíritos temporariamente encarnados num planeta chamado Terra. Esse planeta, ele tem características de hospital, de reformatório e de escola, né? E nós somos esse espírito que precisa do hospital, porque em outras existências exagerou, né, com as facilidades da vida e, portanto, trouxe sim para seu espírito uma porção de pendências, as ilusões, as paixões, o egoísmo, o orgulho, exagerou e adoeceu espiritualmente, né? Porque nós não somos feitos para os exageros, nós somos feitos para amar. E quando a gente não segue essa dieta do amor, a gente adoece, não é? E aí vem para os hospitais escola, hospitais reformatórios, e sim,
Quem é que vai para o hospital e não sente dor? Não é? A dor, é o sofrimento, mas a dor e o sofrimento, nesses casos, na maior parte dos casos, é que vai sanar o mal, né? É que vai aplacar, né? Vai retirar de nós todas essas chagas, né? Da maldade, da perversidade, do materialismo, do egoísmo. São essas dores, são esses sofreres que vão limpar o nosso espírito de todas essas manchas que a gente traz lá do passado, né? Das vivências anteriores que a gente não soube bem escolher o caminho. E aí a gente foi buscar aqui uma ajuda, porque a gente sabe que tudo é justo, né? Nada chega pra gente por acaso, e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele é justo. Ele não vai dar pra gente aquilo que a gente não merece. Não é falado lá a cada um segundo as suas obras? Então, ou a gente acredita ou a gente não acredita, né? E aqui nós vamos buscar a ajuda de uma leitura bastante importante, é uma mensagem de um amigo espiritual, e ele diz assim: sofrendo e crendo. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Mas bem lembrando aquele sofrimento que falamos, quando ele é resignado, não de cruzar os braços, mas é de entender, né? Sim, é comigo que Deus está falando. E eu, da minha parte, vou fazer aquilo que preciso fazer para crescer, para me aperfeiçoar. Então, é disso aqui que ele está falando, né? Então, nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Quantos irmãos, né? Precisam passar pelas provas da vida para poder buscar Deus, para entendê-lo, para saber das suas leis, para reconhecer que é uma de suas criaturas, desenvolver a humildade, a simplicidade, fazendo aquilo que é melhor fazer para colaborar com a obra do Pai. A maior parte de nós, né, é assim. Então, essa mensagem continua dizendo: aqueles que correm em busca de lenitivos perecíveis, iludidos pelas fantasias que a imaginação lhes favorece, acabam por acumular débitos, aumentando-lhes a dose de sofrimento. E aí chega a decepção, o remorso a castigar-lhe a alma. Porque às vezes naquela condição do sofrer, muitos sim entendem, né, que precisam crescer, só que não querem, né? Porque eles sabem que para crescer, para evoluir, precisa se esforçar, precisa largar para trás aquele ser cheio de defeitos, né? Dos interesses pessoais, das paixões, para poder crescer. Porque não dá para crescer levando em frente o meu eu velho, né? Viciado, com defeitos, não dá. Então eu preciso deixar ele lá no passado e ir tirando, né? Tirando as roupas velhas, né? Dos vícios e dos defeitos para poder seguir em frente mais leve, exercitando as boas virtudes, exercitando a inteligência, a moral cristã, né? Tudo sem exagero. Aí, continuando a mensagem. Urge que o homem se volte para Deus, com a plena confiança de que o Pai Eterno não dá a seus filhos uma pedra em lugar de pão, e nem coloca uma serpente em suas mãos quando este lhe pede peixe. O sofrimento não é criação divina. Sim, gente, sofrimento não é uma criação divina. É a consequente inobservância
das leis de Deus. É isso mesmo. O sofrimento não é criação divina, ele é uma consequência, né, das nossas más ações, dos nossos maus pensamentos, das nossas más atitudes, da nossa fala errônea. O sofrimento é abençoada matéria na escola de aperfeiçoamento do espírito, a qual pertencemos. É lição que requer amor, aceitação, renúncia. De nada adianta a revolta que contraria a justiça divina. Esse é o ponto importante, né? A gente nunca se revoltar. Agora a gente sabe, né, que os males que chegam para nós na vida, eles podem ter duas fontes. Ou no presente mesmo, né, por nossa invigilância moral, a questão, né, da gente cultivar o egoísmo, o orgulho, a maledicência, a inveja, os ciúmes, a desonestidade, né, por desatenção, né, e até por imprudência. Fazemos escolhas erradas. Iludidos pela questão de uma falsa felicidade, né? Que tudo vai dar certo, mesmo a gente fazendo as coisas erradas. Bom, então tem essa causa no presente, pela imprudência e pela invigilância, ou os males têm causa no passado, não é? Em vidas passadas. É disso que se trata essa pergunta aqui de hoje, né? Porque são dores e sofrimentos, como diz o Kardec, que chegam até mesmo um homem mais justo, né? Mas se a gente olhar lá para o passado, será que ele lá no passado foi tão justo quanto ele é hoje? Então, a gente sabe que pelos estudos da doutrina, né, nós todos estamos numa condição de seres evoluindo, se aperfeiçoando. Bem provável, então, que se hoje eu já compreendo as leis, me esforço para fazer o melhor, lá no passado eu tenho os meus deslizes. E a gente sabe também, através da doutrina, que nada fica impune, né? Os nossos deslizes, eles normalmente afetam outros seres, sejam familiares, amigos, pessoas que trabalham conosco. Então, se deslizamos lá no passado, cometemos falhas, provavelmente prejudicamos outros irmãos. E é da lei, da causa e efeito, né, que a gente então restaure aquilo que foi prejudicado, né, da melhor forma possível. Tem gente que a gente acha que a gente está na lei de Italião, matou lá no passado, então matou com um revólver, então agora na atualidade, na vida presente, vai morrer assassinado por revólver. Não é bem assim, né, gente? Então Deus é Pai, então muitas vezes você cometeu um crime lá no passado, hoje você vem como um médico, trabalhando no pronto-socorro, salvando as vidas, né, que ali chegam. Gente, não é assim, olho por olho, dente por dente. Deus é Pai, Ele dá a oportunidade da gente evoluir. Sim, porque ali no pronto-socorro, aquele irmão médico que está ali, ele estudou, ele sabe manejar os instrumentos, ele sabe trabalhar com a condição da medicina na questão de salvar as vidas. Então ele está ali agora, se ele matou no passado, ele está ali hoje buscando preservar a vida do seu semelhante. Olha que bonito, não é essa visão? Então muitas coisas que acontecem lá no passado, elas trazem para nós consequências na vida presente. E às vezes chegam como em forma de dor e sofrimento também, né? E muitas vezes somos nós mesmos que lá no plano espiritual, antes de nos encarnarmos, nós solicitamos essas dores, esses sofrimentos,
até para que isso sirva para nós de empecilho, de um breque, de um freio, para que a gente não venha falhar novamente no presente. Então, aquela dor, aquela imperfeição, aquele sofrimento, vai botar ali um obstáculo para que a gente não continue a causar as mesmas dores, as mesmas dificuldades ao nosso próximo, como a gente fazia anteriormente. Então, às vezes a gente pede para nascer com um problema mental, porque mal utilizou a inteligência em outras encarnações, né? Utilizou ela para o mal, comprometendo a vida do semelhante. Então, a gente não quer mais fazer isso, porque muitas vezes a gente fez isso repetidamente em muitas encarnações. Então, a gente pede para vir com uma situação complicada, né, do equipamento físico-mental, né, cerebral, para não dar vazão àquele comportamento antigo. Às vezes a gente pede até para vir com uma doença, né, que nos debilite, que não nos permita, né, trabalhar e conquistar coisas como fizemos no passado de forma desonesta. São muitas as histórias, né, se a gente fosse aqui relatar. Então, sim, tem muitas coisas que chegam na vida presente para nos corrigir e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente aprenda a lidar com a nossa boa parte. Porque, afinal, somos filhos de Deus. A gente tem o DNA divino, né? Nós somos feitos para amar, então a gente precisa começar a utilizar esse DNA bom que a gente tem. E muitas vezes é como falou aqui a mensagem no início, é necessário passar por uma grande dor, por um grande sofrimento, para que a gente busque conhecer Deus, busque se conhecer, não é? É, gente. Aí também a gente tem a questão aqui, como nós falamos, né, que diante da dor e do sofrimento, às vezes a condição é tão grande, né, de dificuldade, que muitas vezes falta força mesmo, né? E aí a gente precisa buscar se socorrer, ou com algum outro irmão que nos ajude, ou com a nossa prece, com a nossa oração, conversando com Deus, porque Deus é Pai e não vai deixar nos faltar o auxílio. Então, se não chegar o auxílio, a solução para aquele problema, na condição da prece, na condição da fé, a gente recebe aquele amparo para o nosso espírito se fortalecer, se acalmar e poder conseguir levar, né, aquela prova, aquela dificuldade que precisa ser realizada para depois, numa próxima encarnação, poder estar numa condição melhor, ou de repente até nessa mesmo. Então, orai e vigiai é importante, como diz Jesus, fazer as nossas preces, conversar com Deus, não para cobrá-lo, né? Ah, mas o Senhor não me ajuda, o Senhor não me abre... Não, é conversar com Deus. Senhor, me auxilia, ilumina, né, a minha mente, faça com que eu possa perceber, né, por onde que eu preciso caminhar e buscar a solução ou a ajuda. Sempre agindo dessa forma, né, ativamente positivo. Dessa forma. E muitas doenças, né, como nós falamos, que temos hoje até as doenças físicas, então, são solicitadas lá no nosso planejamento espiritual. Mas, como a misericórdia é imensa, muitas vezes a gente aqui chega com a tal da doença e decide exercitar a nossa boa parte. E aí aprende a fazer a caridade, né? E ao aprender a fazer a caridade, a gente vai minimizando aquela dor e aquele sofrimento que a gente mesmo pediu. São muitas histórias, né, que tem na literatura espírita que vai mostrando como o Pai é amoroso e atende, sim,
né, as nossas preces e nos auxilia na nossa jornada, mas a gente precisa buscar se ajudar. E aqui nós vamos terminando, então, a nossa reflexão de hoje com uma prece que diz assim: Mestre, tu nos orientou, orai e vigiai. Mas o discípulo desatento, mergulhado em seu desalento, não sabe ao certo aonde vai. É sob a luz bendita da oração que o ser realiza sua renovação, ansiando por novos lugares, onde o amor perfuma os ares. A oração é como um remédio, quando o homem, em seu tédio, reza ao alto com ardor, consegue aliviar seu interior. A oração é rota de luz, e o Pai, amor a nos guiar, por isso a criatura deve confiar, como ensinou o Mestre Jesus. Deus, em sua beleza, ser de suprema realeza, atende seus filhos amados e os ampara com cuidados. Rezar, orar ou como quiser falar é o que a humanidade deve fazer para se renovar, para se fortalecer e com confiança se preparar para recomeçar nesse instante, para recomeçar sem demora, pois o momento é agora de seguir estrada adiante. É sob o brilho da esperança a prece que o céu alcança. É a do discípulo fiel a Deus na terra e no céu. Nosso irmão Zezinho. Gente, vamos assim fazendo as nossas preces, conversando com o Pai, buscando, né, esse intercâmbio de energias tão gostosas com a espiritualidade amiga, fazendo a nossa boa parte, buscando nos renovar intimamente, tirando de nós aquelas coisas antigas que trazemos, as formas de pensar antigas, e vamos colocar a nossa inteligência para o bem, para não reagir mais como fazíamos antigamente, mas agir de forma diferente, né? Com mais bom humor, buscando sim o seu direito, mas não tirando o direito do outro também. Reconhecendo que todos nós estamos no mesmo patamar, temos pontos bons, pontos difíceis, e que, portanto, todos precisamos nos ajudar. Ninguém vai sozinho para lugar nenhum, não é assim? Então, assim, com a oração de um lado, a prece do lado e a caridade do outro, nós certamente seguiremos um bom caminho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.